Família boa, sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias Anônimas da Banda. Faz algum tempo que eu não gravo e sim, faz algum tempo que eu não recebo histórias anônimas, mas nesta semana eu recebi algumas histórias que me fizeram tirar um tempo para refletir. Sim, eu disse para as pessoas, eu vou partilhar já vossas histórias, mas ainda não gravarei o vídeo porque eu preciso de um tempo para pensar. Tirei o tempo para pensar, agora voltei para dar o meu parecer sobre essas histórias que me fizeram refletir em todos os âmbitos, desde o físico, espiritual, emocional e tudo, mas hoje estou aqui e gostaria também de saber as vossas opiniões. Estou a dar muitas broas porque nunca mais gravei vídeos para o YouTube, já não estava acostumada. Quase desisti de gravar, mas nunca posso desistir de nada. Se é novo no meu canal, eu gostava de convidar a inscrever-se, a deixar o teu like, o teu comentário, que isso super ajuda. Esse é um canal que tem um pouco de tudo. Vlogs, um pouco da minha vida, terapia cognitiva comportamental e, claro, histórias anônimas reais da banda. E pronto, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e ler a primeira história que me fez, sim, refletir bastante. A primeira história eu vou partilhar convosco do jeito que recebi, nenhum ponto, nem vírgula, nem acento. Se tá com erro, é assim mesmo que eu vou partilhar. Madrinha, boa noite. Por favor, coloque no anônimo. Sou uma jovem de 31 anos. Vivia maritalmente e dessa relação tive 3 filhos. Depois deixei o pai dos meus filhos porque me interessei pelo marido da minha amiga. Estou namorando com o mesmo senhor que é casado e estamos namorando há 3 anos. E ele até agora não me assume porque é casado. E eu conheço a mulher dele e eu era amiga da mulher dele, até que um dia o diabo me usou. E comecei a seduzir o marido da minha amiga. Ele no princípio não me olhava, mas depois quando começou a me olhar, tentei seduzi-lo outra vez. E ele aceitou. Daí, começamos a namorar e depois de um tempo me engravidou. E agora temos uma filha. Mas ainda assim, ele não deixa a mulher para ficar comigo. Ok, não é nada para dar opinião agora. Ele me prometeu que deixaria a mulher porque já não gosta, né? Mas não gosta mais dela e não sentia mais nada por ela e que só estão juntos pelos filhos. Mas até agora não deixa. Eu não posso ficar com ele enquanto ele continua com a esposa porque fomos amigas e agora não consigo encarar ela por vergonha. Ela me ajudava muito. Passamos o dia juntos, não consigo encarar, mas também não posso lhe deixar. Será que estou a agir mal em lhe pressionar para ele largar a família dele para construir outra família comigo? A pergunta do fim é... O que é que vocês acham? A nossa mana está a agir mal em pressionar o senhor para largar a mulher ou não? Eu antes gostava de ouvir a sua resposta e depois entenderam porque eu tive que tirar uns tempos para refletir, né? Minha querida, a primeira coisa que eu gostava de te dizer, né? Desde já, porque tive a oportunidade de ler alguns comentários e eram muito agressivos. É que todos nós cometemos os nossos erros e independentemente dos nossos erros, temos sempre a opção de fazer o certo, a opção de fazer o correto. Com relação à tua pergunta se estás a agir mal, nós somos adultos e adultos devem ser sinceros e na terapia cognitiva comportamental essa é uma das coisas que eu me foco. Muitas vezes na vida das pessoas só precisa sinceridade. E sim, está a agir mal. A partir do momento que tu mesma dizes, olha, tenho vergonha de encarar a amiga que me ajudava, é a tua consciência chamar por ti, a dizer que tem alguma coisa errada. E a coisa errada é a coisa mais explícita possível. Primeiro tem o erro de teres deixado o teu marido para se envolver exatamente com um homem casado, marido da tua amiga.
Não, mas a pergunta é, estou errada em pedir para ele deixar a esposa para ficar comigo? Já diz o velho ditado que essa é a parábola que é cantada várias vezes. Geralmente, quando os homens escolhem uma mulher, eles são muito detalhistas. Eles escolhem uma mulher, imaginam nela uma dona de casa, uma mulher para crescer. Procuram sempre, no máximo possível, procurar alguém com um bom coração, com um bom caráter e tudo mais. Eu não acredito que o Senhor vai deixar a esposa para ficar consigo, mas pode naturalmente acontecer. Mas também, se fosses minha paciente, o primeiro conselho que eu te daria é que, mesmo que ele deixasse a esposa para ficar contigo, esse é um relacionamento que não te faria bem. Não te faria bem em todos os níveis. Não te faria bem, quer no ponto de vista emocional, porque o pão da vergonha, ou seja, essa vergonha que você tem, porque ainda é escondido, né? A maior parte das pessoas não sabe. Pode ter um vizinho, outro fofoqueiro, mas boa parte das pessoas eu acredito que não sabe. É mínima. A vergonha que você teria de encarar ao assumir um relacionamento claro seria pior. E geralmente quando somos ofendidas, crucificadas, são coisas que afetam o nosso estado emocional. Então estarias com o Senhor, mas serias vítima de vergonha, uma vergonha excessiva. Não importa se a sociedade é moralista ou falsa moralista, mas geralmente tendem a ter comportamentos muito agressivos com mulheres que não se rouba homem, mas pronto, que ficam com o marido das outras, né? E nesse caso eu até agradeço pela sinceridade, porque foi claro, foste claro em dizer, eu seduzi, não deu certo, voltei a seduzir. Então quer dizer que as chances de te seres muito crucificada é maior. Às vezes a melhor vitória é exatamente a perda. Ter a capacidade de dizer assim, não é o diabo que me usou, porque falar o diabo me usou é como se afastasse de ti a tua responsabilidade. E geralmente quando nós atribuímos a culpa para uma outra pessoa, a um outro ser, temos pouca tendência a nos esforçar para mudar. Porque diabo me usou, embora não sabia o que estava a fazer. Então a primeira coisa que devia ocorrer aqui é parares e se perguntares por que eu me envolvi com o marido da minha amiga. Talvez a primeira resposta pode ser inveja. E a pergunta é, essa inveja é algo que me gerou uma coisa boa? E se essa inveja, por todos os humanos temos tendência de sentir um camucado de inveja. Mas a questão é que quando nós permitimos que essa inveja na nossa vida se multiplica, há uma tendência muito forte de destruir laços bons e até de roubar as nossas bênçãos. Eu não acho que esse é um relacionamento que vai te trazer felicidade, porque é um relacionamento que vai trazer muita pouca paz, né? Porque provavelmente a família do Senhor não te vai aceitar. E fora a família do Senhor é que a tua consciência não te vai deixar tranquila. É mais fácil a tua consciência te deixar tranquila e teres a chance de encontrar um homem que seja teu, que te ame, se tu dizeres assim, eu errei com uma pessoa que fez muito bem para mim. Primeiro passo, assumir o erro. Segundo passo, eu estou a agir motivada por inveja, porque você tinha um marido. Então, se você olhou para o marido da outra, provavelmente a inveja tenha sido uma motivação. Então, estou a agir motivada por inveja. Primeiro eu quero destruir um lar, porque é preciso dizermos para nós as coisas, para que às vezes desperte as coisas em nós. Olha, seja, eu estou a agir movida para destruir um lar de uma pessoa que não me fez nada de errado. E teres a coragem de olhar para si e se perguntar que tipo de ser eu quero ser e que tipo de ser eu estou a me tornar com os meus atos. Que tipo de ser eu estou a me tornar com as minhas atitudes. E depois se perguntar o que é que eu espero desse relacionamento. Se de facto eu ficar com ele, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Porque muitas vezes a gente pensa só na vantagem econômica, porque o que muitas vezes nos leva a correr atrás dos parceiros dos outros é olhar para a estabilidade financeira, olhar para a forma como ele trata a esposa, e aí a inveja cresce. Mas a verdade é que a estabilidade financeira, o progresso ou o carinho que um casal tem, geralmente depende muito dos dois, não depende de um.
Se o marido é muito atencioso, provavelmente a mulher também seja atenciosa. Se o marido está a crescer financeiramente, provavelmente tem uma esposa que apoia. A pergunta é, você está disposta a fazer isso? Você acha que se ele ficar contigo, de facto, vai ser uma coisa boa? E eu não rejeito no todo que muitas vezes o diabo aproveita as nossas fragilidades, porque eu acredito na espiritualidade, para nos levar a fazer coisas erradas. Sim. Mas nós é que precisamos ter o controle da nossa vida e ter coragem, como diz a própria Bíblia, de confessar. Confessa o teu pecado. De repente começou um barulho. É Satanás, será? Mas pronto. Independentemente do diabo existir, ele não entra numa casa em que não lhe foi aberta a porta. E muitas vezes ele entra quando o nosso coração tem muita inveja ou alguma coisa muito negativa. Então ele vem com tudo. Errou. Peça perdão pelo teu erro. E tenha coragem de se esforçar para mudar. Porque o meu conselho é, não adianta lutar para separar esse relacionamento. Porque depois o próximo passo já não vai ser o diabo me usou, vai ser mesmo receber feitiço para destruir o relacionamento. Então esse amor não vai ser construtivo em nenhuma forma, ou seja, é como se a inveja, a raiva por ele não deixar a esposa vai te transformar num monstro. Eu acho que em vez de escolher ser um monstro, poderias talvez se perguntar no meu primeiro relacionamento o que é que falhou. Que tipo de mãe eu quero ser para os meus filhos? Que tipo de mulher eu quero ser para mim? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas ambições? O que é que eu posso fazer por mim? Reconheceres os teus erros, pedires perdão para quem puderes pedir. Se for só com Deus, então peça a Deus, ore a Deus, para que retire tudo aquilo que não te vai edificar. E eu uma vez li na Bíblia, nem me lembro o livro, que diz assim: a vergonha boa nos aproxima de Deus. Porque a vergonha boa é aquela que a gente entende que errou e chega diante dele, admite o nosso erro, chora se possível, manifesta toda a nossa dor pelo nosso ato. Mas a vergonha má leva a mais pecado. Porque a vergonha má é aquela que você tenta esconder um ato errado com outro ato errado, com outro ato errado, com outro ato errado. E quando você dá conta, você está numa bolha que você já não consegue sair. Então eu acho que o erro que você cometeu é um erro que pode ser uma vergonha boa. Que é aquela coisa que pode te aproximar de Deus, te conectar aos teus ideais. E espero do fundo do coração que possas seguir. Consigas resolver a coisa da melhor forma. Eu ouvi aí a dizeres que não vais deixar. Se quiseres ser amante, és livre, mas exigir com que ele deixe a esposa, eu não acredito que seja algo que ele vai fazer. E com 31 anos de idade, eu acredito que tu tens idade e força suficiente para investir em ti, investir no teu potencial, cuidar dos teus filhos, se melhorar enquanto mulher, redescobrir o teu valor, depois encontrar alguém que queira de facto estar contigo.